Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho da racionalização de denominadores. Em que consiste a racionalização de denominadores? A racionalização de denominadores é um processo de tornar um denominador irracional em um número racional, sem alterar o valor numérico de uma fração. Então, para isso, vamos relembrar lá os conceitos de quê? De frações equivalentes. Sabemos que, quando temos uma fração lá, por exemplo, 4/5, se multiplicarmos numerador e denominador por um mesmo número, encontramos o quê? Uma fração, certo? Equivalente. Ou seja, aqui, ó, se multiplicarmos aqui, ó, 4/5 aqui vezes 2 dividido por 2, teremos o quê? Teremos exatamente, ó, 4 vezes 2, 8, e 5 vezes 2, 10. Ou seja, essa fração aqui é equivalente a essa aqui. Ou seja, 4 dividido por 5 aqui é quem? É 0,8. E 8 dividido por 10 também é 0,8. Ou seja, é o mesmo processo que vamos fazer aqui para racionalizar. O que temos aqui é quem? É justamente um denominador aqui, ó, como sendo um número irracional. Ou seja, vamos ver esse nosso primeiro exemplo. Ó. 2 dividido por raiz de 3. Eu sei que raiz de 3 aqui, ó, é um número irracional. Então, como vamos transformar essa fração aqui em uma fração equivalente, só que com o denominador sendo um número racional? Então, vamos observar o seguinte aqui. Ó. Aqui eu tenho, ó, raiz de 3 no denominador. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O seguinte. Se tem aqui raiz de 3, eu posso multiplicar ó, o numerador e o denominador por raiz de 3. Por que, professor, por raiz de 3? Porque se eu multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz 9. E raiz 9 é uma raiz exata, ou seja, é 3. Então, ele vai ter justamente quem? Um número racional no denominador. Então, observe o que faremos. Ó. 2 dividido por raiz de 3. Então, vamos multiplicar ó, numerador e denominador por quem? Por raiz de 3. Agora aqui, ó, vamos multiplicar. Ó. 2 vezes raiz de 3 dá exatamente quem? 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes a raiz de 3 é quem? É raiz de 3 vezes 3, que é 9. Aí agora, ó, continuando. Ó, 2 raiz de 3 repete. E raiz de 9 é quanto? Raiz de 9 é exatamente 3. Ou seja, encontramos o quê? Um valor aqui, ó, equivalente, certo? Aqui, ó. Só que, no lugar de um denominador irracional, eu vou ter um denominador o quê? Racional. Ou seja, observa o seguinte aqui, ó, que temos. 2 dividido por raiz de 3 vai ser igual a quem? A 2 raiz de 3 dividido por 3. Observe que essa raiz aqui de 3, ó, foi embora. Ficou só quem? O 3. Então, professor, se aqui fosse um raiz de 6, multiplicaria numerador e denominador por raiz de 6? Sim, você multiplicaria por raiz de 6. Agora, ó, vamos ver esse nosso segundo exemplo que temos. Ó. Raiz de 7 dividido por 3 raiz de 5. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Ó, observe, eu tenho um raiz de 5 aqui. Professor, então aqui vai multiplicar quem? Numerador e denominador por raiz de 5? Exatamente. Professor, por que não multiplica por raiz de 7? Porque o nosso objetivo aqui é deixar o denominador com um número racional. Então, por enquanto aqui, ó, o numerador pode sim ser um número irracional, não tem problema nenhum. Então, vamos observar o seguinte, ó, raiz de 5. Professor, vai multiplicar por 3 raiz de 5 aqui? Não, só precisamos multiplicar quem? Por quem? Por raiz de 5. Então, vamos multiplicar o numerador e denominador por quem? Por raiz de 5. Então, tá aqui, ó. Repetimos o raiz de 7 dividido por 3 raiz de 5, certo? Aí, vezes quem? Raiz de 5 dividido por raiz de 5. Raiz de 7 vezes raiz de 5 é exatamente a raiz de 7 vezes 5, que é exatamente 35. Dividido por quem? Por 3 vezes. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 aqui dá exatamente raiz de 25. Aí, ó, observe, repetimos novamente o raiz de 35 dividido por 3 vezes a raiz de 25. Quem é a raiz de 25? É exatamente 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá exatamente 25. Então, aqui, ó, 3 vezes 5. Para finalizar, ó,
Raiz de 35 repete, 3 vezes 5 é exatamente 15. Ou seja, encontramos uma fração equivalente, certo? Só que com o denominador sendo um número o quê? Sendo um número racional. Ó, observe que raiz de 7 dividido por 3 raiz de 5 é igual a quem? É igual a raiz de 35 dividido por 15. Então, vamos continuar aqui, ó. Mas vamos agora para outro conceito agora que temos aqui, que é o seguinte, ó. Agora, quando o denominador é composto por uma adição ou uma subtração, envolvendo alguma raiz quadrada, observe o seguinte, que aqui ó, só tem uma raiz quadrada e aqui eu tenho uma multiplicação. Nem sempre vai ser assim, ele pode ter uma adição e uma subtração também, aqui envolvendo alguma raiz quadrada, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó. Para isso vai ser um processo um pouco diferente. Qual vai ser o processo que temos? Ó? Nesses casos, é mais prático utilizar as propriedades do produto da soma pela diferença de quem? De dois termos. Ou seja, assim, se o denominador envolve uma adição, multiplicaremos a fração pela diferença dos termos do denominador e vice-versa. Ou seja, se for uma diferença, multiplicamos por quem? Pela soma. Então, observe esse exemplo que temos aqui, ó. 7 dividido por raiz de 5 mais 1. Então, observe que eu tenho aqui ó, uma soma. Se tem uma soma, eu vou multiplicar por quem? Eu vou multiplicar numerador e denominador pela diferença. Ou seja, ó, 7 dividido por raiz de 5 mais 1 é igual a quem? A 7 dividido por raiz de 5 mais 1, multiplicado por quem? Ó, por raiz de 5 menos 1, dividido por raiz de 5 menos 1. Observe que aqui é uma soma. Eu vou multiplicar por quem? Pela diferença. Se aqui fosse a diferença, eu iria multiplicar por uma soma. Por quê, professor? Vai ser justamente para quê? Para eliminar ou para cancelar, certo? Raízes aonde? No denominador, para ficar um número racional. Então, observe o seguinte aqui, ó. Aqui vamos multiplicar, ó, termo a termo. Esse vezes esse vezes esse. Então, 7 vezes raiz de 5 é quem? 7 raiz de 5. Aí, ó, mais com menos aqui, ó, dá menos. Colocamos aqui, ó. 7 vezes 1 é quem? É 7. Dividido por quem? Agora, ó, vou multiplicar os dois, ó. Esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse aqui. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Aí, ó, mais com menos. Menos, raiz de 5 vezes 1 dá raiz de 5. Negativo, né? Porque 1 era negativo aqui. Aí, ó, 1 vezes raiz de 5 é quem? Ó, raiz de 5 aqui, positivo. Aí, ó, mais com menos é quem? É menos. 1 vezes 1 é quem? É 1. Observe que, vamos continuar aqui, ó, vamos repetir o numerador, que ficou quem? Ó? 7 raiz de 5 menos 7, que está aqui, ó, dividido por quem? Agora tá onde vamos eliminar aqui raízes, ó. Raiz de 5 menos raiz de 5 é quem? É 0. Então, eliminou. Raiz de 25 é quem? É 5. Menos quem? Menos 1. Então, aqui, ó, ficou 5 menos 1. Professor, pode pular esse passo e já colocar o 4 aqui, finalizar? Pode. Aqui eu estou fazendo todo o passo a passo, que é para ficar bem explicadinho. Então, repetir, ó. 7 raiz de 5 menos 7, dividido por quem? Por 5 menos 1. Então, aqui, ó, o numerador continuou, não tem o que fazer com ele. 7 raiz de 5 menos 7, dividido por quem? Por 5 menos 1. 5 menos 1 é quem? É exatamente 4. Ou seja, agora ó, temos um número racional aonde? No denominador, que era o nosso objetivo. Ok? Então, gente, continuando, ó, chegamos aqui ó, nesse segundo exemplo, que diz o seguinte, ó, 6 dividido por raiz de 8 menos raiz de 11. Observe que aqui temos uma diferença. Ou seja, multiplicaremos numerador e denominador por quem? Por uma soma. Ou seja, ó, temos o seguinte agora, ó, 6 dividido por raiz de 8 menos raiz de 11, multiplicado por quem? Por raiz de 8 mais raiz de 11, dividido por raiz de 8 mais raiz de 11. Agora, ó, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar. Então, eu tenho 6 vezes raiz de 8 mais 6 vezes raiz de 11. Então, 6 vezes raiz de 8 dá 6 raiz de 8. Mais 6 vezes raiz de 11 dá 6 raiz de 11. E aqui, ó, o denominador vou multiplicar. Ó. Raiz de 8 vezes raiz de 8
raiz de 8 vezes raiz de 11. Aí, ó, menos raiz de 11 vezes raiz de 8. E menos raiz de 11 vezes raiz de 11. Então, aqui, ó, raiz de 8 vezes a raiz de 8 dá a raiz de 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Aí, ó, mais com mais aqui ficou mais. Raiz de 8 vezes raiz de 11 dá quem? Dá raiz de 8 vezes 11, que dá 88. Agora, ó, temos o seguinte, ó, menos com mais é menos. Aí, ó, raiz de 11 vezes raiz de 8 dá raiz de 8 vezes 11, ou 11 vezes 8, que dá 88. E aqui, ó, menos com mais aqui, dá menos. Raiz de 11 vezes a raiz de 11 é a raiz de 11 vezes 11, que é 121. Observe que agora, ó, vamos repetir novamente o numerador. Ó, 6 raiz de 8 mais 6 raiz de 11 está aqui. Agora, ó, vamos eliminar, quem dá para eliminar. Observe que raiz de 88 menos a raiz de 88 é quem? É 0. Então, sobrou quem? Ó? Raiz de 64, que é exatamente quem? 8. Por quê? 8 vezes 8 dá 64. Menos aqui, ó. Raiz de 121 é quem? É 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 dá exatamente 121. Então, aqui, ó, repetir mais uma vez aqui o numerador, que está aqui, ó, 6 raiz de 8 mais 6 raiz de 11, dividido por quem? 8 menos 11. 8 menos 11 é quem? É menos 3. Agora, ó, observa o seguinte. Esse aqui dá para dividir por esse? Esse aqui dá para dividir por esse? Dá. Se dá para dividir, então a gente vai dividir. Professor, se só um dos dois aqui desse para dividir, dividiria? Não. Aí tinha acabado a continha. Então aqui, ó, dá para dividir, ó. Mais com menos é menos. 6 dividido por 3 é 2. Então ficou menos 2, raiz de 8. Mais, aqui, ó, mais com menos aqui, ó, ficou quem? Menos. 6 dividido por 3 é 2. 2 quem? 2 raiz de 11. Aqui, ó, terminamos aqui, ó. Menos 2 raiz de 8, menos 2 raiz de 11. Observe que aqui tínhamos um denominador irracional. Agora, ó, temos o quê? Um denominador aqui, até no caso natural. Foi até uma divisão aqui que deu para ela ficar exata aqui. Não tem denominador. Ou, se preferir aqui, pode ser dividido por quem? Por 1, que é um número o quê? Que é um número racional. Então, ó, continuando, temos o seguinte. Observe que vimos o caso aí de raiz quadrada, mas você pode ter também, ó, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Colocamos aqui um exemplo, ó, com raiz terceira. Então, vamos observar o seguinte aqui. Como é que vamos, certo, transformar isso aqui em um número racional? Vamos fazer da seguinte forma. Vamos usar lá propriedade de quem? De radical. Então, eu vou observar quem aqui, ó? O índice e aqui quem? O expoente. Lembre que, se temos aqui índice e expoente iguais, podemos cancelar e vai sobrar só quem? O radicando. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Mas, nesse caso, como é que nós vamos fazer? Como é que poderíamos cancelar aqui? Só poderíamos cancelar aqui o índice se esse expoente aqui do 5 fosse igual a ele. Aqui sabemos que o expoente dele aqui é quem? É 1. Então, 1 e 3 aqui não pode. Mas se fosse 3 e 3, poderia. Então, vamos transformar esse aqui em quem? Em um 3. Fazendo o seguinte, ó. Observe que eu repeti aqui. Aqui, para ser um 3, faltaria quanto? Faltaria 2. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz terceira de quem? De 5 ao quadrado. Por quê? Quando multiplicarmos esses dois aqui, vai ficar quem? Ó, aqui é 1 e aqui é quem? E aqui é 2. Então, quando multiplicarmos, teremos exatamente quem? 5a terceira. Professor, se aqui fosse um 5 e aqui fosse um, eu iria multiplicar aqui, ó, por um expoente 4? Sim, você tem que encontrar um que seja conveniente para o que você quer fazer. Então, aqui, ó, é conveniente para a gente multiplicar aqui, ó, pela raiz terceira de 5 ao quadrado. Por quê? Porque quando a gente fizer isso aqui, ó, o radical aqui possui o mesmo índice. Então, podemos, ó, fazer 5 elevado à primeira potência vezes 5 ao quadrado. Na propiedadezinha lá de potências, então temos que o produto de potência de mesma base repete a base e soma os expoentes, ou seja, 1 mais 2, 3. Então vai dar certo para o que queremos. Então aqui, ó, 3 vezes raiz terceira de 5 ao quadrado ficou, ó, 3 raiz terceira de 5 ao quadrado. Dividido por quem? Ó? Observa, ó, a raiz terceira, vamos repetir.
5 elevado à primeira potência vezes 5 ao quadrado é quem? Repete a base, que é o 5, e somos expoentes. 1 mais 2 é 3. Observe que agora vamos repetir quem? O numerador, que é quem? 3, que multiplica a raiz terceira de 5 ao quadrado. E agora, o expoente é igual ao índice. Então, podemos cancelar o que sobrou, o radicando. Ou seja, aqui chegamos exatamente em quem? 3 raiz terceira de 5 ao quadrado, dividido por quem? Por 5. Observe que transformamos agora o denominador em um número racional, que é o 5. Observe que aqui tínhamos um número irracional. E assim terminamos nossa aula.